Olá, essa é mais uma edição do seu programa Conectados, um programa feito para você, adolescente, que vive essa fase da vida com grandes mudanças, muitas descobertas e também algumas perguntas. No programa de hoje nós vamos falar sobre vícios virtuais e no nosso bate-papo está o pastor Heraldo Lopes com a gente hoje para falar sobre esse assunto. Pastor, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Helene? Olha, é uma alegria estarmos juntos aqui neste programa Conectados, porque aqui trata da realidade, aqui nós conversamos, trocamos experiências e principalmente para você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, uma questão real, um problema real e uma situação real. O Conectados de hoje vale a pena você prestar muita atenção. E nós vamos falar sobre a internet. Olha só, pastor, tem um dado que a gente foi pesquisar e a gente viu que os brasileiros hoje eles estão na internet. E 1/3 do tempo que eles passam na web, eles estão ali no seu perfil em alguma rede social. Outro dado que nos chamou a atenção é que hoje o internauta, ou mesmo a pessoa que tem acesso, né, a essa nova tecnologia, passa em média de 2 horas jogando, seja online ou seja jogos mesmo em casa. E é assustador o número de adolescentes hoje conectados. Então eu quero saber, a gente quer saber, o que atrai tanto o adolescente na rede? A rede lida com uma realidade e essa realidade se chama virtual. A realidade virtual é um mundo paralelo que não havia nos 6.000 anos de história passados. É uma questão muito recente. Esse mundo virtual, ele gera sensações. E essas sensações que estão baseadas, em primeiro lugar, no anonimato. No mundo virtual, você não precisa se apresentar como você realmente é, mas como você pensa ou que você quer que seja. Segunda sensação, a sensação de interatividade. Você está conectado, você faz parte de alguma ligação. E como o adolescente precisa se sociabilizar e ele gosta da sociabilização, ele então agora tem essa segunda sensação. E a terceira sensação é emocional. Por quê? Ele faz parte. Não importa se ele é ideal ou se ele é sonhador, mas esse fazer parte, e quando ele está na rede, ele faz parte de um mundo muito amplo, faz com que ele tenha sensações. E essas sensações fazem com que a rede seja tão atraente para os adolescentes. Tem uma turma de adolescentes com a gente, viu, pastor? Eles também querem participar. Okay. Fala aí. Pastor Heraldo, qual é o problema de ficarmos conectados muito tempo na internet? Amiga, sua pergunta foi muito boa. A pergunta que realmente fica na nossa cabeça é a seguinte: qual é o problema? O problema é que existem duas palavras que estão conectadas, vício e dependência. O vício e a dependência estão interligadas. Por quê? Porque a pessoa agora começa a ter sensações. Qual é a primeira sensação? Uma sensação psíquica. Ele começa a sentir ansiedade, ele começa a sentir angústia, ele começa a sentir necessidade, ele começa a sentir falta. E a segunda sensação é física. O corpo começa a reagir ou com dor de cabeça, ou com tremedeira, ou então com uma sensação corporal que faz com que a pessoa tenha arrepios, pela falta de relacionamento com a rede, o celular ou com o jogo na qual a pessoa agora está participando. Note, essa dependência, esse vício faz com que o seu relacionamento com a realidade seja afetado. Olha só, notas podem abaixar, relacionamento com amigos pode diminuir, namoros podem terminar, famílias, o relacionamento com os pais pode se deteriorar. Você pode ser prejudicado, inclusive na sua visão, na sua audição. E o tempo que você gasta com essas coisas fazem com que você esteja fugindo, porque deve ter algum problema por detrás que você ainda não identificou, que faz com que você se apegue, então, à realidade virtual. Essa é a problemática. E você precisa entender isso. A situação não é simples e nem inocente. Existe um problema e esse problema é real. E todos nós que estamos aqui, tanto conversando quanto vendo, assistindo, você sabe muito bem de amigos, colegas, parentes, familiares que estão dependentes e viciados. E alguns de nós, inclusive, podemos estar aqui agora falando, conversando, mas já começa, olha, eu preciso acessar, eu tenho. Ai, cadê meu celular? Cadê? Onde está?
acontece o seguinte, a dependência faz com que você perca o seu maior poder, o poder de escolha. Você não determina o quê? Ele é quem diz o que você tem que fazer. E isso independe da idade, né, pastor? Principalmente para a adolescência que está se formando. Porque ele estando conectado, ele agora se sente o quê? Olha, eu preciso. E se ele precisa, é porque o vício está dominando. Olha só, você usar a ferramenta, você ter o instrumento, você brincar é uma coisa. Mas na hora em que ele determina quanto tempo, a hora que ele determina o horário do teu sono, olha, o horário da sua alimentação, o relacionamento até com Deus, com os amigos. Meu amigo, você saiba, minha amiga, você saiba, o problema é real e já está existindo em sua vida. E agora que, de repente, o adolescente entendeu, opa, tem um problema. É. A rede pode tornar com que eu fique viciado, pode me pegar pelo vício. Mas como identificar? Porque aí, o adolescente está lá na rede, está navegando, mas ele ainda não se viu viciado. Em que momento ele pode dizer, opa, essa é a linha que eu tenho que parar agora? Qual que é o ponto, a característica? Existe uma característica do viciado? Existem várias características que você pode agora se identificar. Primeiro, tempo. Você precisa aumentar o tempo que você está dedicando a isso? Segunda coisa, as sensações. Você está tendo sensação de ausência quando fica distante disso? Terceira coisa, a energia que você está consumindo para ter a mesma sensação está aumentando? Você, por sua vez, agora está sentindo que o seu relacionamento com pessoas reais está sendo afetado? Você quer conscientemente diminuir, mas não consegue? Então, já são os indícios de que você está num caminho perigoso e está pior do que você possa imaginar. E agora, o que fazer? Qual a solução? Identificado o problema, identificado que, de repente, esse adolescente está no caminho do vício, não consegue mais ficar longe do acesso à internet. Qual a solução? O que fazer para que esse adolescente abandone o vício? Lene e amigos, o tecnovício pode ser dividido em 3 grandes áreas. Os vícios da internet, os vícios dos games e os vícios dos celulares. Esses vícios que estão conectados à realidade virtual, eles nos mostram que a situação não é tão simples. Por quê? Porque eles foram feitos exatamente para que a pessoa possa gastar tempo nisso. Quanto maior a audiência, maior é o sucesso e o retorno financeiro de quem produziu aquilo. Então, por exemplo, pegue um sucesso aí, um blockbuster, como por exemplo GTA V. Você veja que gastou um orçamento de 270 milhões de dólares, foi o segundo maior orçamento de investimento, maior do que muitos filmes como Avatar, acredite, do que, por exemplo, Piratas do Caribe. Mas quando você pega, por exemplo, o retorno, que em 3 dias o GTA V vendeu 1 bilhão, Aí e você ainda entende continua, investimento, né? você entende investimento e você vê que foi formado para gerar o quê? Para gerar Independente, retorno, né? e outra, fazer com que a pessoa consiga ali ficar o máximo de tempo possível. Esse máximo de tempo possível vai fazer com que a pessoa, então, ela já saiba, aquilo foi projetado para ela ficar ali. Aquilo foi idealizado para que ela permaneça ali. E quem está fazendo isso é intencional. Você que tem que ficar atento para saber o seguinte. Primeiro, eu consigo viver sem isso? Segundo, se eu não consigo, eu preciso de ajuda. Agora, se você não reconhecer que precisa de ajuda, a sua situação vai ser exatamente perigosa. Suas amizades, as coisas mais preciosas que você tem, podem ser perdidas. Você precisa, então, gastar mais tempo, primeiro, com seus amigos na realidade. Segundo, o que você mais gosta de fazer? É jogar bola? É nadar? É passear? Veja qual é a atividade mais prazerosa para você e dedique mais tempo a isso. Terceiro, quando você estiver agora na realidade e você olhar para essa identificação, saiba que você tem limites. E esses limites, por que na adolescência você precisa dormir? Porque seu corpo está em transformação, você precisa descansar para poder crescer, para poder se expandir, para poder chegar à fase da maturidade. Seu sono está sendo tirado por causa da dependência, por causa do vício.
Então você precisa de sono, horário regular de alimentação. E você precisa agora lembrar que se por acaso chegou num ponto em que você diz, eu não consigo, mas eu quero, então, primeiro, procure a ajuda de um especialista. Segundo, peça com que alguém lhe monitore. Então, um amigo de confiança, um familiar de confiança. Terceiro, você precisa urgentemente chegar ao ponto de dizer, se eu não consigo, é melhor cortar o mal pela raiz. É melhor cortar o mal pela raiz. Que seria? Exatamente, cessar o uso. É melhor você ficar sem o celular. Sem celular, é melhor sem ficar sem o videogame computador. e ficar sem acesso ao computador do que você agora virar escravo. O problema da escravidão, sabe qual é, Elaine? Sabe quais são, os amigos? Olha só o que a Bíblia fala. Em Gálatas, capítulo 5, diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo nos libertou da escravidão. Nós não podemos ser escravos. Escravidão é pecado. Vício de celular, vício de games, vício de internet tem um nome. Pecado. P-P-K-K-Do-Do. Isso é pecado. Pecado, pastor. Pecado. Porque Cristo nos libertou de qualquer forma de escravidão. Se isso está gerando e me controlando, eu não estou sendo controlado por Jesus Cristo, estou sendo controlado por um livre. aparelho, Okay. por um virtual. E que, por sua vez, está afetando minha vida física, minha vida psíquica, minha vida emocional, sentimental e, principalmente, espiritual. Você quer ver como a situação é grave, Daniel? Ellen White, ela menciona um texto que é muito forte no que diz respeito à questão de nós olharmos para as questões virtuais. Olha só, em Conselhos da Escola Sabatina 139 diz, nosso grande adversário está constantemente trabalhando com poder para atrair a juventude à condescendência própria, orgulho e extravagância, a fim de que sua mente e coração estejam tão cheios dessas coisas que em suas afeições não haja lugar para Deus. O que está por detrás de um vício virtual, uma atitude intencional de Satanás, para que a sua mente, meu amigo, sua mente, minha amiga, não pense em nada de Deus. Por isso que quer levar você à dependência. Note, toda influência que tenda a preservar no coração dos jovens verdadeira e sincera humildade e o conhecimento da vontade divina ajudará a impedir que sejam corrompidos pelos vícios deste século. Pastor, agora, para finalizar, às vezes o adolescente está aí vendo a gente e tem o pai e a mãe que aparentemente fala assim, mas eles pegam muito no meu pé. E eles ficam tentando me controlar em termos de horário, eles nem me permitem ter esse controle. E eles jogam para os pais o fator de, eu quero porque eu quero poder controlar e minha mãe fica tentando me controlar, eu quero poder controlar sozinho. Como esse adolescente pode se relacionar melhor com esse pai, com essa mãe, que na verdade já sabe que isso não vai fazer bem, está tentando proteger o filho, está tentando orientar, e pode ser que não esteja fazendo da melhor forma, com a melhor linguagem, mas para esse adolescente saber que o pai e a mãe estão querendo o bem dele, como ele pode se relacionar melhor com essa atitude dos pais? A primeira coisa que precisa ter um pressuposto é que os pais amam. Os pais amam. Se tem uma coisa que os pais têm é amor. E esse amor, por sua vez, é que faz com que eles sejam cuidadosos. Acontece que os pais não tiveram, na época deles, uma realidade como nós temos hoje do mundo virtual. E essa realidade está mostrando claramente de que a pessoa tem problema de personalidade e dependência, sim. E essa dependência, seus pais estão tentando mostrar para você o seguinte, eu amo você, quero o melhor para você, e você está passando do limite. Veja, se você simplesmente chega, vai lá, brinca, volta, você vai ver que não tem reclamação. O problema é que são horas de sono, horas de alimentação, horas de vida, horas de passeio, horas até de namoro, e que você simplesmente está jogando fora numa realidade que está levando você à seguinte pergunta, afinal de contas, o que é que está por detrás? Qual é o problema que está levando você a procurar no vício exatamente a satisfação das sensações? É um problema de ordem sexual? É um problema de ordem emocional? É um problema de ordem espiritual? É um problema de ordem de relacionamento social? Tem algum problema? Então você precisa agora saber o seguinte. No primeiro estágio,
Coloque então o aparelho no lugar onde possa ser monitorado. Monitorado. Se você deixa lá escondido no seu quarto, onde ninguém possa ver, isso é um problema. Então deixa no lugar assim. Qual é a sala mais pública que tem ali na casa? Pronto, deixa ali. Segundo, quando você ver que já ouviu o sinal ali, olha, já está bom, pare, é melhor você parar. É melhor parar. Aquele que não renuncia a tudo por amor de mim, não é digno de mim, disse Jesus em Lucas 14:33. Tem um momento que você precisa saber que precisa parar. Agora, você parando, lembre-se, não pode deixar o coraçãozinho vazio. Você precisa preencher isso com uma realidade. E a realidade do mundo em que nós estamos, ele é real. Olha, teve um filósofo chamado Platão. Platão um dia criou um mito, chamado mito da caverna. Nessa caverna, segundo Platão, as pessoas viviam às sombras. E eles achavam que aquilo era maravilhoso. Mas lembre-se, haviam sombras ali, porque ali na luz estavam passando pessoas reais, mas eles não queriam ver a realidade, estavam vendo as sombras. Esse mito da caverna foi escrito há milhares de anos. Mas eu só queria lembrar uma coisa para você. Você, será que não está agora também vivendo o mito da caverna? Nos tempos modernos? Onde para você o mundo é a sombra? Onde você assume uma personalidade que não é você? Onde você tem amigos que na vida real não são amigos? Onde você tem namoros virtuais que não são namoros? Onde você tem sentimentos e sensações que são geradas do quê? Então é por isso que quando você olha para o celular, que é para ser um instrumento de fala, de comunicação, isso está levando você a uma dependência? E você está sendo escravo? Pensa agora. Quando você pega uma internet que era para ser um instrumento, uma ferramenta de aprendizagem, de ensino, de comunicação, e agora você está tendo sensações no seu corpo que você não pode ficar sem? Quando um game que era simplesmente uma brincadeira, você agora está colocando alguma coisa diante de você? Olha só, o Salmo 133 diz uma coisa extremamente assustadora, que eu gostaria que você pensasse. Salmo 101, para ser mais correto, Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Você já pensou? O equipamento é que está dominando você? Então você não foi feito para isso. Você é a coisa mais linda, você é a coisa mais perfeita, você é exatamente a criatura, a joia-prima da criação de Deus. Você tem valor à vista de Deus. Deus libertou você e você não pode agora voltar para a escravidão. Deus não criou você para ser escravo. Você não pode ser dominado, você que domina. Você não pode ser mandado por um equipamento, você que manda nele. Você não pode exatamente ser controlado pela mídia, é você quem controla. Amigo, lembre-se, se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar de você? Se você não se respeitar, quem é que vai lhe respeitar? Se você exatamente não se valorizar, quem é que vai lhe valorizar? Essa realidade virtual, ela pode ser um instrumento, mas ao mesmo tempo também pode ser uma máquina de destruição na sua vida. Se eu estou falando para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está aí e que tem sensações e que por sua vez está sentindo falta, que não pode ficar sem, você saiba que Jesus Cristo pode e vai libertar você. Jesus Cristo tem poder, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Saiba, Jesus ama você e vai te dar todo o poder, porque há poder em Cristo para vencer todas as tendências, quer herdadas, quer adquiridas. Liberdade, não escravidão. Escolha e não vício. Poder e não derrota. É esse o desejo de Deus para você. E é por isso, meu amigo, saia da escravidão. Cristo Jesus mostra o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida e vai libertar você desse vício. Pastor Heraldo, obrigado pelas suas dicas. Foi muito gostoso o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Lene. Obrigado, amigos. E que Deus abençoe vocês aqui. E outra, não se esqueça, você precisa assistir o próximo Conectados. Vai ser melhor ainda. Preste atenção, tá bom? A gente se vê. Deus abençoe você. Estou orando por vocês. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo Conectados.